Olá, meu nome é Eliane Spengler, conto histórias para vocês aqui. Gostaria que vocês, quem não é inscrito, se inscreva. Quem não quem quem gosta, né? Dê uma curtida, um comentário. E sem delongas, vamos logo à história. A história mais triste aqui, que eu já contei, tá? É o caso da pequena Jéssica, que sua vida foi ceifada na miséria material e na miséria humana, tá? Quando Inês Tomás chegou na casa do seu companheiro, do Paulo, Paulo não entendeu o que ela trazia nos braços porque ele achava que a criança estava numa colônia de férias. A criança chegou toda machucada e adormecida. Aí ela disse que a criança tinha caído de uma cadeira e o médico tinha passado um remédio que vai ficar aqui, tá? E por isso que ela não acordava. Bem, o Paulo não achou que era hora de confrontar, né? De confrontar a Inês. Já dá algum indício isso. Mas o Paulo, ele que relata tudo, né? Bem, vamos lá. Às 6 horas da noite, ela resolveu chamar a emergência. A emergência veio e levou direto a criança, porque a criança já estava com os olhos assim desse tamanho e tinha, né? Eles ali já viram que ela tinha sofrido várias coisas, machucados internos e, né, que estavam. Ela estava com uma hemorragia, desculpa, uma hemorragia já ali, né? Acelerada. Aí o que acontece, chegando, a mãe se desesperou quando eles disseram aquilo. Levaram ela na ambulância, ela foi agarrada na filha. A Inês foi agarrada na filha, chegando lá no hospital. Um médico, nos braços dela, ela veio dar o último suspiro, nos braços da mãe. A mãe, naquele choque todo, nada que perguntavam para ela respondia, porque a polícia foi chamada e foi respeitada. A polícia viu, o sofrimento dela era evidente, tá? Era evidente o sofrimento dela. Mas ela não contava, Mas vamos lá, a família dela sabia que algo assim ia acontecer. O Estado tinha ficado com essa criança, né, desde que ela nasceu, em observação, até que eles liberaram, depois de um tempo, que já não havia problemas de agressão nem de maus tratos, tá? Sendo que uma semana antes, tinha ido lá uma conselheira tutelar, mas essa visita na casa, ela achou a casa ok, não tinha nada de ok na casa. Era muita imundícia, talvez ela tivesse arrumado, não tinha brinquedos, não tinha um quarto para criança. Ela disse que era para a criança iria ter uma vida mais normal, tudo lá na creche. Sim, conseguiu uma vaga na creche comunitária. Eu sei que veio a história dessa colônia de férias naquela semana, o Paulo falou. A criança não ficou lá. O Paulo não era o pai, tá? O pai por agressões, ela tinha uma vida, ela de vítima, a mãe, tá? De um homem agressor. Ela teve 6 filhos com esse homem, o Nelson. Seis filhos. 4 estavam com a família dela. E a pequena ficou com ela. E a própria avó achou melhor entregar para o Estado. Tá? Então, o que acontece? Ela chegou a morar na rua com a menina. A menina ela era bem sofrida, tá?
E o que acontece? Ela ficou... Aí, quando o marido, que era abusador, durante aqueles anos, né, que ela foi considerada como uma mulher que tinha problemas, né, que tinha que ser acolhida, ela resolveu que ela ia refazer a vida dela. E ela conheceu esse homem, o Paulo, e foi morar lá com ele e com a pequena. Não teve abuso, não foi constatado nenhum abuso, tá? Com a pequena. O que acontece? Ela não conseguia falar, tá? Ela não conseguia falar, ela só chorava. O sofrimento ali era bem grande, tá? E jornalistas vieram, aquela coisa começou, né? Todo aquele, parece um nichamento, né? Eles já queriam. E praticamente a gente vai chegar lá que vocês vão ver. O que acontece? Ela terminou sendo descoberta, aí ela teve que falar a verdade, que a criança tinha ficado aqueles dias na casa de uma pessoa, de uns 2 quarteirões lá, que não ficava com crianças. Era a Ana Cristina, o nome dela, o apelido dela era Tita, tá? Mais o marido dela tinha 52 anos, mais um marido com 58, mais uma filha de 27 e uma criança que tinha a mesma idade da Jéssica, tá? E ela disse que era para brincar. Bem, não foi nada disso. Era uma dívida que essa senhora estava cobrando dela porque ela fez um trabalho, né? Para que a Jéssica pediu para fazer um trabalho que ela nunca mais ficasse sem um marido, tá? E ela não pagava, ela não tinha como pagar e ela se pegou a pequena Jéssica, tá? E foram eles que fizeram isso e devolveram naquele dia, naquele estado, tá? Mas a população não achava. Essa família fugiu, foi encontrada, foi notificado para a imprensa, que a imprensa colocou, tá? Eles estão detidos, claro, menos a criança, os 3. Eles foram os assassinos. Mas a população acha que realmente a verdadeira assassina era a mãe, tá? E o que aconteceu foi uma série de horrores. Ninguém foi realmente se despedir da pequena na hora do enterro. O pai veio, ele falou que ela estava acostumada a agredir a criança. Ele passou por aquilo tudo ali, mas ele enterrando a criança rapidamente. Um dia antes, no velório, não deu para ela ficar. Ela queria ficar no velório da filha. A polícia, se não fosse a polícia, ela tinha sido linchada publicamente. Isso tudo ao vivo, lá em Portugal, tá? Isso tudo ao vivo. O jornalista colocando mais, falando por audiência, cada emissora falava uma coisa e estava se passando ao vivo e por pouco não teve um nichamento ao vivo ali, tá? A polícia conseguiu levar ela e tirar ela do velório. No outro dia do enterro, estavam esperando ela, mas aí disseram que ela não ia, aí o povo se acalmou um pouco. Mas os jornalistas disseram que ela vinha em uma viatura. Foram atrás dessa viatura, nada foi encontrado. A Jéssica não, desculpa. A mãe da Jéssica estava disfarçada, tá? Dentro do carro funerário, com o corpo da filha lá. Descobriram. Ela não conseguiu nem descer e
foram pra cima gritando assassina. A avó paterna lá jogou a terra lá no caixão da Jéssica e foi se juntar ao justiceiro. Ah. Enfim, ela ficou sob a custódia do Estado, se separou do Paulo, se separaram do Paulo. O advogado dela quer retirar ela de Portugal. Já retirou ela de Portugal. Ela não está mais em Portugal. A situação ficou tão complicada para ela, tá? Que ela não pode morar mais nem no país. Sendo que ela é uma pessoa bem humilde, não sabe onde ela se encontra, em que país ela se encontra. Tá? Infelizmente, a Jéssica teve esse fim. Uma criança que estava sob a guarda, né? Já tinha sido deixada, mas ali foi visitada uma semana antes e foi dado ok. A casa era uma coisa horrível, tá? Era muita sujeira no quarto do casal, tudo já foi se achando muito estranho. Tá? Ela não tinha um quartinho, mas ela tinha um canto, né? Mas nada livrou a Jéssica de um fim desse. E a Inês está em outro país. Tá? Mas já está fechado, foram os 3 que fizeram isso. Mas ela deixou lá. Ela deixou. Porque ela disse que foi arrancada, filha. Então tem muita coisa aí, né? Realmente. E a população não aceitou isso. Tá? E então, essa é mais uma história de uma criança com 3 anos. 3 anos. Tá? E tudo isso em volta, e que tá tudo gravado, foi feito ao vivo. Será que ela, como vai ficar tudo, né? Realmente, a mãe não pode mais morar em Portugal, o pai já mora em outro país, né? E como fica a cabeça dessas outras 4 crianças que moram com... E o 5º também, né? Então tá, eu agradeço, curtam aqui, deixem seu comentário, tá? Muito obrigada e tenham um bom dia.